A gente tem seguido a linha, estudado Jó, e a última mensagem que a gente trouxe aqui, que a gente compartilhou, que a gente trocou a ideia, estava falando sobre a imprevisibilidade da vida. Eu vou continuar nesse tema, mas não no livro de Jó. Depois eu vou voltar para Jó, mas eu vou falar sobre a imprevisibilidade da vida diante do futuro. Como é que a gente pode lidar com o futuro, com aquilo que ainda vai acontecer? Ok? E aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 1. A gente vai passear então para o texto de Mateus. E conforme a gente vai conversando, a gente vai avançando. Então, Mateus, capítulo 24. E assim a gente vai seguindo. O autor de Mateus, ele é interessante, né? Você vai ver que o que a gente vai estar tratando a respeito do futuro, os evangelhos sinóticos, né? Aqueles evangelhos que geralmente acabam tendo o mesmo texto, o mesmo foco, né? Cada um vai trazendo para o seu jeito de ser. No caso de Mateus, ele é judeu e ele escreve para judeus. Então, ele tem a intenção toda de, no seu livro, estar mostrando que Jesus é o Messias que era esperado para o judeu. Então, ele vai trazendo isso, e se você for dividir o livro de Mateus, ele é dividido em cinco blocos de estudo, e a gente vai estar trabalhando o último, tá bom? Então Jesus, que saiu do templo, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. E entretanto, lhes observou: estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Então Jesus, ele está saindo do templo. Se você olhar um pouquinho os 3 versículos anteriores, vai dizer que ele já está se lamentando, porque Jerusalém Deus já tinha enviado vários profetas, eles acabaram matando os profetas, e ele fala do amor de Deus, de querer abrigá-los, né? E quando ele é meio que expulso do templo, então Jesus, ele está saindo do templo. O templo, ele era bonito. Esse templo aqui, ele não é o templo construído por Salomão, porque o que foi construído por Salomão foi destruído perto do ano de 586 pelos babilônicos. Depois ele foi reconstruído 70 anos depois, através de Zorobabel e Esdras. Aí o pessoal retorna para Jerusalém e lá eles começam a reconstruir o templo. Esse templo depois, no ano de 160, mais ou menos 167, antes, o período interbíblico entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, por o ano 160, Antíoco Epifânio, imperador da Síria, invade novamente Jerusalém, e lá ele sacrifica uma porca, né? E aí abre-se um caos, os macabeus, filhos de Matatias, se revoltam e ficam livres. Só que depois esse templo, ele é reconstruído, ajeitado através de Herodes o Grande, que é aquele que tentou matar Jesus enquanto criança, ok? Só que aí nessa reforma, ele reforma o templo, ele deixa bonito, né? Inclusive ele ainda não é concluído. E Jesus, quando está saindo, ele fala assim: olha, não vai, porque tinha umas pedras muito lindas na construção. Herodes, ele fez caprichado, porque ele não era um rei judeu. Então ele, para conquistar o povo judeu, ele caprichou no templo, levantou sacerdotes para trabalhar nessa construção, para agradar o povo que ele estaria reinando, como representante de Roma. Lembrando que agora o Império Romano
está controlando toda a Palestina. E Jesus está saindo e está falando assim, olha, vocês estão admirados, falam, Senhor, mestre, olha aqui. E Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia aqui, ela se concretiza 40 anos depois que Jesus falou. No ano 70, através de Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma, como general invade a Palestina, cerca a Palestina, principalmente Jerusalém, e conquista, não deixando pedra sobre pedra. Hoje o que a gente tem é um muro das lamentações, o templo deixou de existir. Foi algo totalmente sanguinário. Para você ter uma ideia, faltava madeira para poder crucificar pessoas naquele tempo. Os cavalos não conseguiam se manter em pé diante de tanto sangue derramado. Então Jesus está falando assim, olha, daqui não vai ficar pedra sobre pedra, no ano 70 essa profecia se realiza. Acaba, e na verdade há um rompimento, aqui aqueles que eram cristãos, que ainda eram judeus e que ainda estavam atrelados ao templo, a partir de agora passam a viver a sua vida longe do templo e longe das sinagogas. No ano de 136, mais ou menos, do nosso calendário, um outro imperador entra e remove completamente os judeus da Palestina. Eles não moram em Jerusalém, constroem uma cidade menor, onde ele troca o nome, eles não podem entrar. Os judeus só voltam no ano 400 com Constantino, só para você ter uma ideia na questão da história. Mas diz o texto, depois disso, Jesus falado isso, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular, dizendo, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então no primeiro momento ele está falando assim, olha, vão vir muitas pessoas dizendo que sou eu. Parousia, a segunda vida de Jesus. Ele fala assim, olha, vai vir muitas pessoas. E no meu período de adolescente eu lembro do reverendo Mu, que dizia que ele era o Cristo. Lembra, né, tio, quando a gente estudava isso aí? No Brasil a gente tem um cara que se diz que é o Cristo, o Irima, a gente não dá muito crédito para ele, mas você vai ver que no decorrer da história sempre aparece um dizendo que é ele, e aí ele já está falando assim, olha, isso vai acontecer, só que tem alguns que vão enganar muitos, vai acontecer, mas além disso ele começa a falar, olha, vai ter guerras, nação contra nação, não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Com todos esses acontecimentos, são apenas como as primeiras dores de um parto. Aqui nós homens, nós só imaginamos como é. Mas a impressão que a gente tem, que as dores de parto, ela começa primeiro com um tempo de contração, e ela vai se acentuando, ficando cada vez mais grave, até chegar a hora de dar à luz. Então, para nós, no caso, pude acompanhar Noemi na questão da Giovana, ela quis sentir todas as dores, era um negócio louco. A gente ali, eu só ficava falando, Senhor, tenha misericórdia. Graças a Deus é ela. Né? Então a gente não tem problema. Ele está falando que, olha, isso é o princípio, é quando começa. Então eu fico imaginando como vai ser quando dar a luz.
Então eles vos entregarão para serem. Aí ele está falando assim, olha, isso é só o começo, está começando agora as contrações. Ele está falando, eles vos entregarão para serem afligidos, condenados à morte, serem odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas seguirão e enganarão muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então aqui ele começa a dizer assim, ó, vai ficar feio, a coisa vai piorar. Vocês só não vai ver isso, as coisas acontecendo, mas vocês nesse período vão começar a ser perseguidos. Por conta do meu nome. E fala que a maldade vai se multiplicar ao ponto do amor de muitos se esfriar. A traição vai ser algo corriqueiro. Você está se escondendo, o pai vai denunciar. A mãe, aqueles que amam. Porque você carrega o nome de Jesus. Aí você fala assim, caramba, aí chegará ao fim. Mas aí ele continua, Jesus. Olha o texto. E assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler a profecia entendereis isso. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar a coisa alguma. Aquele que estiver no campo, não volte para perseguir a sua pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nenhuma mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, quer dizer, encurtados, nenhuma carne, nenhum homem se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios para possível iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o pré-anunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. E ainda, se ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acredite, pois da mesma maneira como o relâmpago para o oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. O que Jesus está falando? Primeiro ele menciona Daniel. Daniel vai falar das 72 semanas, 1260 dias, mais ou menos, que daria equivalente a 7 anos, anos de tribulação. No primeira metade desses 7 anos, nos 3 anos e meio, a tribulação vai ser leve. Mas na segunda metade, o caldo vai engrossar. E ele está falando, olha, quando chegar nesses dias, espero que você não esteja grávida. Ore para que não seja no inverno. E a menção que eles têm do inverno é interessante, porque para eles, inverno seria inverno para todo o globo. Mas a gente sabe que pode ser inverno aqui, e no outro lado do hemisfério é verão. Então, na verdade, a gente tem que só torcer para quando isso acontecer, a gente não está no inverno. Mas ele fala assim, você pode orar. Ora para que venham dias melhores. Quando a gente fala do retorno, e aí ele continua, imediatamente após
o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que ele está falando? E aqui a gente, quando a gente vai estudar escatologia é um ramo que a gente estuda na teologia sistemática. A teologia sistemática, você estuda a respeito de Deus, daquilo que a palavra fala de Deus de maneira organizada. Então você vai estudar através de temas. E dentro desses temas, então você tem soteriologia, doutrina da salvação, cristologia, doutrina de Cristo, ensinamentos a respeito de Cristo. E escatologia faz parte dessa área de ensino teológico. Então, dentro da escatologia, existem várias visões a respeito daquilo que vai acontecer no fundo, na frente. Então, existe a visão pós-milenista. E milênio aqui é aquilo que é o milênio narrado em Apocalipse, capítulo 20. O milênio, esse período de milênio, o que diz lá em Apocalipse 20? Satanás vai ser preso no período de 1000 anos. Jesus vai vir aqui em terra, em glória, e nessa terra, presta bem atenção, ele vai reinar sobre a humanidade. Esses 1000 anos vão ser anos de paz aqui na terra e prosperidade. No final, Satanás vai ser solto, vai arrebanhar mais alguns e assim vai acabar tudo. Vai ser finalmente lançado no lago de fogo. Ok? Essa é a visão do milênio. Agora, a maneira como é interpretada essa visão do milênio, ou de Apocalipse, você sabe que a linguagem, quando a gente vai estudar escatologia, uma das maiores dificuldades que nós temos é o quê? Porque é uma linguagem simbólica. Tem textos que você pode entender de maneira literal e outros não. A segunda dificuldade para trabalhar um texto escatológico, além do seu simbolismo, é o distanciamento do nosso tempo para aqueles que viveram naquela época. Então, aqueles que receberam aquela carta, ou aquele documento, eles tinham uma visão de mundo que nós não temos. Então eles vão entender. Por exemplo, em Apocalipse vai aparecer muitas vezes a Babilônia. O que seria a Babilônia ali? Que João está escrevendo sobre Roma. Por quê? As cartas que circulavam não poderia ter nada referente a Roma, senão ela seria pega, destruída, e aqueles que estavam circulando com a carta seriam mortos. Então a gente não sabe muitas coisas na questão da escatologia. Então há textos que vão ser interpretados de maneira literal, do jeito que está, e outros vão ser interpretados de maneira espiritual. Você vai imaginar mais ou menos aquilo que é. Dentro disso, há três, pelo menos eu estou pegando históricos que a gente vai estar falando. Tá? O pós-milênio. O pós-milênio acredita, o pós-milenista, ele vai acreditar que a gente já está vivendo esse milênio. E que ele tem um olhar para o futuro de maneira otimista. Que através da ação da igreja, os últimos 1000 anos aqui na terra, o mundo vai prosperar através da ação da igreja. E no final acaba tudo. Aí é onde tem o arrebatamento, o juízo final, diabo condenado, aqueles que seguiram a Jesus ou que não o creram, todo mundo, acabou. Essa é a visão pós-milenista. Como ela tem uma visão otimista, né, eu penso que ela perdeu força a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque o cenário ficou um caos. E se você olhar, você está percebendo que a igreja mesmo aqui não está melhorando. Então ela perde um pouco de força. Existe uma outra visão dentro da escatologia que vai trabalhar, que são os amilenistas. Os amilenistas acreditam que o milênio que é descrito no Apocalipse 20, não é o milênio literal, não é 1000 anos, é um tempo.
E que esse tempo já começa hoje, com o senhorio de Cristo dentro do nosso coração. Então não existe milênio para o amilenista, a de negação. Não existe esse milênio. E ele acredita, o amilenista, que todas as profecias que foram trazidas para o povo de Israel no Antigo Testamento se concretizam na vida da igreja hoje. Todas elas. E aí virá o fim. O que vai acontecer é, na visão amilenista, que as coisas vão piorar. É uma visão negativa, as coisas vão piorar. Não, o mundo não vai melhorar e assim vai chegar ao fim. E aí existe a terceira, que é a mais conhecida, que você inclusive já vê em filme. A visão pré-milenistas. Que dizem que, e eles acreditam, porque a gente está falando sobre o arrebatamento, quando Cristo vai voltar, é sobre isso que nós estamos falando. Eles acreditam que, para o pré-milenista, ele acredita da seguinte maneira: a era da igreja é a nossa, vai ter um tempo onde a fé vai se esfriar, o tempo de apostasia, aí entraria os 7 anos, presta bem atenção, os 7 anos de tribulação, onde no primeiro período provavelmente a besta, o profeta, o falso, aquele que preparar o caminho do anticristo vai estar dirigindo, vai estar dando passos para que o anticristo assuma. E no último período, dos 3 anos e meio, aí a perseguição generalizada contra a igreja. Aí Cristo volta, estabelece a batalha do Armagedon, e depois da batalha do Armagedon, Cristo estabelece o seu reino, prendendo o diabo e reinando aqui literalmente. E no final o diabo é solto, e aí o julgamento final. Essa é a ordem do pré-milenista. Só que dentro da visão pré-milenista, eles dividem quando a igreja vai ser arrebatada. Então existe o pré-tribulacionista, que acredita que assim que começa a tribulação, Jesus vem, leva a sua igreja, e aí eles já celebram as bodas do Cordeiro, a maior festa, tal, e fica lá, e o negócio pegando fogo aqui. Esse é o pré. Pelo que eu ouvi do Romildo, dá a impressão que ele gostaria que fosse pré mesmo, que acontecesse, que a igreja fosse levada sem passar por essa tribulação. Existe o meso-tribulacionista, meso de meio, quer dizer, aquele que vai passar pelo primeiro momento da tribulação, e aí Jesus vai vir arrebatar e vai passar esses 3 anos e meio lá na glória, tal, celebrando até ele voltar. E existe o pós-tribulacionista, que é aquele que acredita que o cara vai passar por tudo mesmo, o negócio vai ficar feio. Aí depois que ele passar por tudo, permaneceu firme, aí Jesus volta, tal, reina, e assim vai. Essas são as 3 visões a respeito do fim. Eu poderia ainda falar do pré-milenista dispensacionalista, mas não vou entrar nisso agora. Não vou me deter nesse tema. Por que eu estou falando isso? Porque há várias interpretações a respeito daquilo que vai acontecer no futuro. Inclusive todas essas, a maneira como você vai interpretar o texto, quem você vai ouvir, há várias maneiras de interpretar. Aqui o que Jesus ele está passando uma visão judaica do final dos tempos. E aí ele começa a falar assim, olha, presta atenção, o fim vai chegar. Agora, uma coisa é certa em todas as visões, em todas as maneiras de interpretar os textos bíblicos: Jesus vai voltar. Eu vou repetir. Uma coisa é certa, em todas as visões, ou as maneiras de interpretar a Bíblia, Jesus vai voltar. Ficou claro isso? Se você vai passar ou não vai passar, Jesus vai voltar. Uma outra afirmação que a gente pode fazer, independente da visão escatológica que você tem,
é que esse mundo vai acabar. Ele é limitado. Ele tem fim. E para o último texto que nós lemos, você vai ver que Jesus ele já não vai voltar como um simples homem. Ele vai vir em poder e glória. A tal ponto que todos vão prantear quando ele se manifestar. Da maneira como os discípulos viram lá em Atos, Jesus subindo, os anjos falaram assim, da mesma maneira que vocês estão vendo ele vai voltar dessa maneira. Ok? Diante de tudo isso, então ele já está falando que isso vai acontecer. Ele fala assim, ele dá a lição da figueira. Ele fala, olha, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovarem, as suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então ele está falando, olha, já fique ligado em tudo que vai estar acontecendo, porque isso é certo. E o que não vai mudar são as minhas palavras. E aí eu gostaria que a gente voltasse para o versículo 34, ele diz assim, da mesma forma vós, quando vide todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo, que não passará esta geração, e esta geração é a geração de quem está recebendo esse evangelho, é a geração daqueles que estão ouvindo Jesus. Estou sendo claro? Até que todos esses eventos realizem. Aquela geração viu o início de todas as coisas. Quando? Quando eles viram o templo vir abaixo. Eles foram perseguidos, subiram montes, correram, fugiram, foram assassinados. E aqui, por isso que aí começa lá no texto onde nós começamos. Então, já havia uma expectativa desde os tempos de Jesus do retorno do nosso Senhor. Sempre houve. E aqui Jesus ele está falando assim, olha, presta bem atenção. Tudo vai passar, mas as minhas palavras vão permanecer. Então aquela geração eu posso hoje falar que eles viram acontecer o que Jesus predisse a respeito do templo. E aí volta. Entretanto, versículo 36. A respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão exclusivamente o Pai. Ele está falando assim, olha, não há essa discussão de quando a coisa vai acabar. Lá no céu não há. O único que sabe, porque Jesus está aqui em terra, ele está falando, o único que sabe é o meu Pai. Então se alguém vir falar para você que está acabando, cuidado. Porque a gente só vai saber de verdade quando Deus dá o basta dele. Não há como prever. E olha, já teve muita gente que previu. Você já ouviu falar em Nostradamus? Ele tentou. Outros tentaram. Eu lembro da minha época do ano 2000. A gente estava em 1999, 1998, 1999. Começa até a sair filmes apocalípticos. Não sei se o pessoal lembra dessa geração aí. Olha, vai acabar o milênio, o negócio a gente não vai chegar, vai dar o bug do milênio, não sei que não vai sobreviver, a gente está em 2020. Por quê? Porque diante dessa mensagem, sabendo que tudo vai culminar em Deus, a gente pode reagir também de uma outra maneira. Como que a gente pode reagir? Cruzando os nossos braços a partir de hoje e esperar o Messias voltar, esperar o Cristo voltar. Então a gente agora vai ficar reunido, tranquilo, não vamos fazer mais nada nesse mundo, preocupado com o retorno de Jesus. Isso era tão sério que os cristãos primitivos, você olham lá no capítulo 2, depois no capítulo 4, diz que eles vendiam tudo. O que eles vendiam? Sua propriedade, seus bens, seu negócio, e começaram a conviver. Só que foi passando o tempo, Cristo não voltou. A igreja de Jerusalém
começou a passar fome. Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver Paulo pedindo oferta, porque os caras estão passando fome, porque aquele que tinha padaria, esperando Cristo voltar, vendeu a padaria. Então aquela comunidade se tornou um gueto. E começaram a passar. Mas olha o que diz o texto. Então a gente não tem como saber. Mas olha o que ele diz. Vai ser como no tempo de Noé, quer dizer, vai ser de repente. Vai ser de repente. Os caras estavam comendo, versículo 38. O povo levava a vida, comendo, bebendo, casando, se oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, aí acabou. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou todos. E assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. É interessante que o exemplo que ele dá é de 2 pessoas trabalhando, tanto o homem quanto a mulher. Como é que a gente pode lidar para o futuro? Continuar produzindo, continuar vivendo, continuar trabalhando. Você não vai ter como saber quando ele vai vir te buscar. Então, faça o que você tem que fazer. Seja produtivo. É interessante que ele não chamou nenhum vagabundo. Não tem nem exemplo aqui. Ou aqueles que ficaram esperando as coisas melhorar. O exemplo que ele está dando no texto é esse. E ele fala assim, olha, é que nem um cara que tem a casa, se soubesse que o ladrão ia, ele ficava ali preparado. Ninguém sabe quando o ladrão vai roubar, não é mesmo? Ninguém sabe. A gente só sabe quando ele já roubou. Você pode ter... aqui na igreja, gente, eu vou te falar. Enquanto a gente não tinha essas grades de prisão aí, os caras nos roubaram várias vezes. Ninguém sabia a hora. A câmera filmou. Fez tudo. A gente se preparou. Jogamos cimento no fio para não sair. Os caras levavam. Cortava lá em cima no poste. Eu não sei como isso, cara. Ninguém sabe quando o ladrão vai chegar. Enquanto você não sabe que dia vai chegar, trabalhe, produza, construa, se envolva, seja ativo. Estou sendo claro nisso? Jesus está falando, olha, toca a vida, meu, produzindo. Vigia. E o vigiar, presta bem atenção, tem muito a ver com você andar, se relacionar com Deus. Guarde isso. Demonstrar a Deus através do seu trabalho, das suas ações. Mostrar que você faz o correto, que você não pega atalhos. Continua amando a Deus e vivendo para Ele, fazendo todas as coisas que Ele está te dando a oportunidade de fazer, inclusive produzindo. E aí ele fala assim, ó, o destino do bom e do mau servo, versículo 45, sendo assim, quem é servo fiel, sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhe alimento no seu devido tempo? Ele pergunta. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, encontrar agindo dessa maneira. Com certeza eu vos afirmo, que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Você consegue entender isso? O que ele está falando? Ele está falando assim, olha, sendo assim, quem é o servo fiel? Quem é o servo sábio? A quem o Senhor confiou os de sua casa? Ele está falando que o fiel é aquele que alimenta aqueles que pertencem à casa do Senhor. Aquele que sustenta. Isso pode ser feito através da palavra, das ações, do cuidado. Ele está falando, ó, o bom servo é aqueles que cuidam daqueles que pertencem à casa do Senhor. Então ele está falando, olha, em tempos de dificuldade, permaneça sendo fiel.
Por outro lado, ele fala que o mau servo, olha isso. Isso tem muito a ver, inclusive, com os pastores. E olha que ele fala, por isso, ele fala também do mau servo. E por isso, passe a agredir os seus conservos, comer e beber, usar dos seus conservos, os servos que são do Senhor para se alimentar e para farrear, para viver a vida de qualquer jeito. Ele está falando. E aqui, a gente precisa aprender alguma coisa. Eu gostaria de perguntar, nesse período de pandemia, você tem dado alimento às pessoas que pertencem ao Senhor? Compartilhado da palavra? Fortalecendo aqueles que estão sobre a sua guarda? Sobre a sua responsabilidade nos discipulados, em outras maneiras de você estar cuidando, ajudando, ensinando? Ele está falando que o mau servo não está preocupado com isso, está preocupado em viver a sua vida. E usa daqueles que pertencem à casa do Senhor para o seu benefício próprio. Mas ele fala do bom servo. E aquele servo que, independente do tempo, continuar cuidando daqueles que são de Deus, presta bem atenção. Ele fala que Deus vai repartir os seus bens. Eu não consigo nem imaginar os bens que Deus tem. É isso. E aí, ele vai falar sobre as virgens sábias. São 10 mulheres. Ele fala, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pagaram suas candeias, saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram sábias, entretanto, as prudentes, levaram óleo em vasilha junto com a sua candeia. Quer dizer, se prepararam para aquele momento, porque elas não sabiam quando isso iria acontecer. E aqui a gente precisa entender, porque eu sempre entendi, de maneira errada, que essas meninas, essas virgens eram as noivas. E na verdade, não. Na comunidade judaica, presta bem atenção, o casamento ele era feito mais ou menos em 3 ações. Primeiro, o cara ia lá, oficializava com o pai, ó, estou namorando, tá, agora sua filha é comprometida comigo. Segundo, vinha um noivado. E o noivado era a coisa mais séria, como se fosse o contrato. A mulher, a mina noiva, se o cara morresse, o noivo morresse, ela era tida como viúva. O cara não poderia trocar, teria a questão do divórcio, era um contrato que era celebrado entre as famílias. E o terceiro encontro era o seguinte, a noiva ia para casa, ficava, isso é interessante, se preparando, se embelezando. Essas virgens eram as amigas, no nosso caso hoje, as damas de honra, preparando a noiva. Isso para mim é muito legal, porque... E aí, quando é que elas entram? Então, o rapaz vai lá, pega a noiva na casa do pai e leva para fazer a festa na casa do seu pai. E essas amigas se encontram no caminho, vão celebrando e participam da festa das bodas. Só que ele está falando que dentre dessas 10, uma coisa, curiosidade que aparece no texto, a noiva não aparece, você percebe? Só as virgens. Isso é algo que a gente poderia demandar aqui muito tempo para a gente discutir. Por que disso? Mas o que ele está querendo passar é o seguinte, 5 estão preparadas com azeite. O azeite tem um simbolismo muito forte na questão da unção do Espírito Santo, Mas eu não quero nem levar para esse canto. Eu quero dizer o seguinte, elas estavam preparadas. Elas se anteciparam, se encheram do azeite. Isso é interessante, para que o fogo não viesse se apagar. Que coisa impressionante isso. Mas também mostra aquelas que não tinham azeite nenhum e que não puderam entrar na festa do casamento. Você tem procurado se encher de Deus? Se precavido na busca do Senhor, da presença dEle?
Porque independente do tempo, ele está dizendo, a gente precisa sempre estar preparado, porque a gente nunca sabe quando ele vai chegar. Às vezes a gente vai protelando na vida, né? A gente vai deixando, depois eu vou buscar a Deus, depois eu vou me acertar, depois. Presta atenção. Assim como um ladrão, assim como no tempo de Noé, Jesus está falando assim, assim como o noivo vai chegar, esteja preparado. E aí, ele fala dos 10 talentos. Está vendo que está tudo dentro do mesmo ensino, do final das coisas. Do talento ele diz o seguinte, eu gosto do versículo 15. E deu um 5 talentos, o outro 2 talentos, e cada um conforme a sua capacidade pessoal, né? Talento aqui, no original é questão de dinheiro, né? Mas isso aqui está falando mais do que dinheiro. Quais são as habilidades que Deus tem colocado na sua mão? E é interessante que ele diz que as habilidades que ele coloca na sua mão é aquelas que você tem capacidade de exercê-las. Segundo, essa habilidade que ele está colocando na sua mão, esse dom, essa habilidade não é sua, porque pertence ao dono. Ele é o dono dos dons da igreja. Ele é o dono das suas habilidades. Ele é o dono. E está falando que ele vai voltar. E quando ele voltar, a pergunta é, no primeiro, ele encontra com aquele que só tinha um. E aquele que só tinha um, o que ele fez? Enterrou o talento. Viveu o tempo que tinha aqui, sem contribuir. Mas existem os outros. O que tinha 2, consegue mais 2. O que tinha 5, consegue mais 5. As habilidades, os dons que Deus tem nos dado, não são só para nós e a gente não pode enterrar. Porque eles têm que servir para poder multiplicar. E se multiplica você exercendo na vida do outro. Então ele está falando, em tempos difíceis, quando as coisas estiverem próximas, não deixe de exercer aquilo que Deus lhe capacitou para exercer. Não deixe de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não deixe de cumprir o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Porque aqueles que receberam o chamado e enterraram, não vão ter parte com ele no final. E por último, e finalizando, graças a Deus, o texto, a gente vai para o juízo final. Versículo 31. Diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória no céu. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste, quando necessitei de roupa, vós me vestistes, estive enfermo e vós cuidaste, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede te saciamos, ou quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos, ou ainda quando estivermos doentes, encarcerados, e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, responderá com toda certeza, a vós asseguro, sempre que o fizer para alguns destes meus irmãos, mesmo que o menor dele, a mim o fizeste. Eu fico imaginando em tempos difíceis, o nosso ímpeto de sobrevivência é a gente cuidar só das nossas coisas.
Você quer ver? Veio a pandemia. O ímpeto do ser humano foi o seguinte: vai faltar comida. O que a gente observou? A busca desenfreada aos supermercados. Pessoas com carrinhos e mais carrinhos fazendo compra para poder armazenar. Levando toneladas de papel higiênico, nem se usou ainda. Acho que deve varar o ano, vai acabar a pandemia, ainda tem papel higiênico. Os álcools sumiram, eram carrinhos com vários. Precisaram colocar, se você só pode levar um. No instinto de sobrevivência, a gente só pensa na gente. E Jesus está falando a respeito do fim, das últimas coisas. A natureza nossa é olhar só para as nossas necessidades, não conseguir enxergar o outro. Ao mesmo tempo, nesse supermercado, onde várias pessoas levaram vários carrinhos, eu sei que deveria ter pessoa que faz a compra do dia a dia, porque recebe e vai no mercado comprar aquilo que precisa. E ainda teve que esperar esses carrinhos enormes, vendo as prateleiras vazias, pensando assim: amanhã provavelmente não vou ter o que comprar nesse mercado porque estão levando tudo. No momento de desespero, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de perseguição, no momento de dor, no momento onde o evangelho vai estar sofrendo grande perseguição e tribulação, Jesus está falando assim, que aqueles, que ele vai falar assim, ó: bendito do meu Pai são aqueles que nesse momento extremo conseguiram enxergar Jesus na vida do outro, ajudando na sua necessidade. Você quer ver um negócio? Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, eu não sei nem quantos dias. Essa quarentena, eu nunca vi uma quarentena que ela se atualiza a cada dia. Quarentena era quarentena, né? Agora eu não sei o que é. Quantos você ajudou? Quantos você encontrou em necessidade, saiu do seu lugar e abençoou? Conseguiu vestir, conseguiu dar alimento, conseguiu suprir? Quantos? Não precisa falar para não envergonhar a gente. Porque quando a gente deixa de fazer isso, ele está falando assim, a gente deixa de encontrar o Cristo na vida do outro. Agora ele está falando que, nesse mesmo contexto, há pessoas que conseguem enxergar Cristo na vida do outro e aprendem a dividir aquilo que tem, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de fim dos tempos, não mudam quem eles são. Porque eles entendem que o amor de Deus os constrange. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos outros, pelos nossos irmãos. Não é amor de palavra, é amor de ação. Aqui termina o sermão apocalíptico de Jesus. Como é que a gente pode lidar com aquilo que ainda vai acontecer? Diante de tudo que foi falado aqui, primeiro, produzindo, continua vivendo. Saiba que o cenário não vai melhorar mesmo. Mas independente da sua visão escatológica, presta atenção, Jesus vai voltar. Então, continue produzindo, continue vivendo. Sabe? Continue servindo. Esteja preparado, se enchendo do Senhor, da unção do Senhor, da presença do Senhor, do seu Espírito. Procure-o, busque-o intensamente, não importa o que vai acontecer, Deus está no controle.
Em todas as visões escatológicas, Deus está no controle. Deus não perde a mão. Tudo está indo na direção, dentro da sua vontade. Nada vai mudar, nada vai deixar de acontecer que Ele deseja que aconteça. Mas Ele está falando, olha, que a despeito dos tempos que vão vir, não deixe que esses tempos em dificuldade, de extrema perseguição, você mude, você deixa de ser meu discípulo, aquele que eu chamei, para poder temperar esse mundo. Assim, se a gente viver essa relação, a gente vai encarar qualquer fim do mundo que estiver para vir na nossa frente. Eu gosto de Lucas, que Lucas, se eu não estou enganado, é Lucas ou Marcos, ele diz assim, olha, quando tu vê tudo isso, celebra. É verdade. Ele fala, celebra. Eu falei, que diacho, celebra, porque o nosso Redentor está próximo. Caramba, isso é forte demais. Então, não é para ficar com medo, atemorizado, neurótico. Ele está falando assim, olha, celebra. Porque se as coisas estão caminhando para o fim, quer dizer que finalmente vamos voltar para o nosso lar. Finalmente vamos viver ao lado do nosso Pai. Olha que coisa gloriosa. E assim eu gostaria de terminar essa mensagem. Vamos ficar em pé? Vem, Netão. A pergunta é, se Jesus voltasse hoje, não fala para mim, fala com ele. Você está preparado? Porque, tem uma situação. Eu estou falando de quando ele vai voltar, mas eu não falei de quando a gente pode ir para ele antes dele voltar, né? Tem gente que pensa que a vida só vai acabar quando o mundo acabar. Não, você pode ser surpreendido e ir antes. Já vai preparando lá, tal, vai estar lá junto. Prepara uma faixa que nem a gente tem aqui, né? Bem-vindo. Sei lá. Foque a sua vida na relação com Deus. Porque Jesus vai voltar. Amém? E aí eu tenho que fazer essas perguntas. Você tem servido? Você tem trabalhado com amor, com dedicação? Tem honrado o Senhor no seu trabalho, mesmo que o seu patrão não mereça nada, mesmo que a sua empresa não mereça nada, você tem honrado o Senhor? Você tem conseguido enxergar o outro nesse período tão difícil que a gente está vivendo? Manifestar a graça do Senhor, o amor do Senhor, a bondade, a generosidade do Senhor? Você tem conhecido a palavra ao ponto de poder rebater qualquer heresia, qualquer coisa que os falsos cristos e os falsos profetas podem ensinar no nosso tempo? Você tem feito isso? O que é que precisa ajustar aí? Essa mensagem é esse tempo, para a gente se preparar para o futuro, vivendo hoje como se não tivesse amanhã. Amém? Vamos orar, feche seus olhos enquanto o Neto vai estar cantando, a galera aqui do louvor. Lidando com a imprevisibilidade do futuro.